Olá, ora viva a todos. Sejam muito bem-vindos a esta primeira aula virtual das Ciências da Vida e da Terra, neste caso do 7º ano. Vamos preparar os nossos materiais para a aula, portanto vocês têm que ter as vossas canetas, o vosso caderno e também o vosso suporte teórico. Mas antes de iniciarmos a aula, hoje não vai haver chamada de presenças, claro, mas vamos escrever o sumário. Mas antes disso, eu queria vos apresentar o meu ajudante, o meu assistente de audiovisual, que me vai ajudar aqui hoje nesta aula virtual, que é o Idel. Eu vou passar a bola para ele vai se apresentar. Ora, veja. Obrigado, São Felipe. Meu nome é Denta Vivi na Bissau. De noite, dentro para São Felipe. Obrigado, Idel, pelo marcador. Vamos agora escrever o sumário da nossa primeira aula virtual de Ciências da Vida e da Terra. Portanto, hoje é a aula número 1. É uma aula virtual. Hoje é dia 17 de abril. E o sumário da aula de hoje é o seguinte: alterações do ambiente pelo ser humano. Espero que tenham conseguido passar o sumário. Uma das vantagens que estas aulas virtuais têm é que vocês a qualquer momento conseguem parar o vídeo e fazer as coisas ao vosso tempo, voltar a ouvir a matéria, repetir, pausar, portanto o que vocês entenderem. Isso é uma das vantagens. Ora bem, em relação ao vosso suporte teórico das Ciências da Vida e da Terra, esta matéria que hoje vamos falar está na página 15. Página 15 do suporte teórico. Mas antes de iniciarmos o tema da aula de hoje, que são as alterações provocadas pelo homem nos ecossistemas, vamos precisamente voltar a esta palavra, ecossistemas, que falámos no trimestre passado, e foi um dos últimos temas que nós falámos antes desta interrupção das aulas, e vamos voltar a rever o que é isto, o que é que se entende por ecossistema. Ora, nós vimos, nas aulas passadas, que um ecossistema é um conjunto das várias comunidades, quer seja de plantas, de animais ou até mesmo de micro-organismos, que vivem num determinado local e as interações que estabelecem entre eles e também as interações que estes seres vivos estabelecem entre eles e o meio ambiente que os rodeia. Lembram-se que nós falámos na altura de dois tipos de fatores: os fatores bióticos, que estavam relacionados precisamente com as interações entre os seres vivos, e os fatores abióticos, que estavam relacionados com a interação destes seres vivos com fatores que não são bióticos. Portanto, neste caso, a luz, a temperatura, o solo, a água, etc. Isto, sim, é o que são os ecossistemas. Mas eu tenho aqui uma imagem para vos mostrar. Eu tenho aqui uma pena com essa imagem. Vou passar a pena ao meu assistente, ao Idel, e ele vai-vos mostrar a imagem de um ecossistema. Aqui está a Idel. Nesta imagem, vocês têm um ecossistema africano, uma savana africana, em que vemos um conjunto de animais. Neste caso temos ali zebras e uma girafa. E também vemos um conjunto de vários tipos de plantas. Com certeza neste ecossistema também existem, para além destes animais e destas plantas, vários fatores abióticos, como seja o solo, a temperatura, a luz, etc. E o conjunto de interações que se estabelece entre eles, portanto, entre estes animais e o meio que os envolve, portanto, estes fatores abióticos, constitui um ecossistema. Como podemos ver aqui nesta imagem, um dos tipos de ecossistema que encontramos, por exemplo, no continente africano.
Só fui para ali embora. Obrigado, Idel, pela bola. Nós agora vamos ver um pequeno vídeo que nos vai mostrar qual é a importância que estes ecossistemas têm para a nossa sobrevivência. Portanto, os ecossistemas são importantes não só para a nossa sobrevivência, como também para a sobrevivência de todas as outras espécies. Não é? E vamos ver precisamente um vídeo que mostra quais é que são as coisas que os ecossistemas nos oferecem, que contribuem para o nosso bem-estar e que também permitem a nossa sobrevivência no mundo. Eu vou passar o comando ao Idel para ele vos mostrar esse vídeo. Idel, aqui está o comando. Vídeo. Importância dos serviços dos ecossistemas para o bem-estar humano. Os ecossistemas são um conjunto complexo e dinâmico de comunidades de plantas, animais, micro-organismos e do meio ambiente que interagem como uma unidade funcional, estando dependentes uns dos outros. Através dos serviços de produção, de regulação, culturais e de suporte, fornecem condições para a sobrevivência e bem-estar da humanidade, direta ou indiretamente. Através dos serviços de produção, o homem obtém, entre outros, alimentos, que utiliza diariamente para obter energia e realizar todas as suas atividades, água potável, que utiliza no dia-a-dia para beber, na preparação de alimentos e cuidados de higiene pessoal, indispensáveis para a sua sobrevivência e bem-estar, fibras e lã, a partir das quais são produzidas diferentes peças de vestuário que fornecem conforto, proteção e aquecimento ao ser humano, madeira, extraída das florestas e utilizada em móveis, na construção de habitações e como combustível, lenha, substâncias obtidas das plantas e utilizadas no fabrico de medicamentos, permitindo o controlo e a eliminação de doenças. O homem também está dependente destes serviços para a sua atividade profissional, pois destes depende o acesso a matérias-primas essenciais. Os serviços de regulação são responsáveis pelo clima, pela renovação e purificação do ar e pela qualidade da água, por exemplo. Estes serviços assumem grande importância nas cidades, onde existem vários fatores que alteram a qualidade do ar, mas são também fundamentais para o usufruto da natureza. O contacto com a natureza ajuda a preservar a saúde e o bem-estar humano, permitindo a realização de diversas atividades lúdicas e desportivas que proporcionam momentos de descontração e relaxamento. Além disso, favorece o convívio e ajuda a fortalecer as relações sociais. Por estes motivos, os serviços culturais desempenham um papel igualmente importante para o nosso bem-estar. Os ecossistemas são ainda uma fonte de inspiração artística para a produção de variadas obras. Os serviços de suporte incluem a formação dos solos, essenciais para os produtores, a realização da fotossíntese, fundamental para a composição do ar que respiramos, e a reciclagem de elementos naturais nos ciclos de matéria. Com este vídeo que acabaram de ver, conseguiram visualizar várias coisas que os ecossistemas nos oferecem e que são importantes para a sobrevivência das várias espécies, incluindo da espécie humana. Mas nós provocamos muitas alterações nestes ecossistemas. E é esse vídeo agora que eu ia pedir ao Idel para vos mostrar das alterações que o ser humano provoca ou das perturbações que nós provocamos nos ecossistemas e que são tão importantes para nós. Idel, passo a bola para ti novamente, mostra o vídeo das perturbações que nós fazemos nos ecossistemas. Aí vai a bola. Obrigado, professor Felipe. Não mais um vídeo. Desde a época da industrialização, que a poluição do ar, da água e do solo tem vindo a piorar e a ter efeitos cada vez mais negativos para o ambiente. A industrialização e o tráfego automóvel são as principais fontes de poluição atmosférica, provocando uma má qualidade do ar e do ambiente. A exploração excessiva de recursos naturais, resultante do crescimento acelerado da população humana, pode conduzir à extinção desses mesmos recursos. A introdução de espécies exóticas em ambientes que não os seus pode provocar graves consequências ambientais, como, por exemplo, desenvolvimento de pragas ou conduzir à morte das espécies autóctones. O aumento da população e a consequente necessidade acrescida de alimento
conduz à prática da agricultura intensiva, o que provoca perturbações nos ecossistemas. A desflorestação levada a cabo com o intuito de libertar espaço para construção ou para a criação de campos de cultivo diminui gradualmente a capacidade da renovação do ar. Os incêndios florestais provocados por negligência ou acidentes têm um grande impacto nos ecossistemas existentes. Também na Guiné-Bissau existem problemas ambientais. Escrevam agora no vosso caderno alguns desses problemas. Podem sublinhar o título. O primeiro problema ambiental que eu vou escrever aqui é a falta de saneamento básico. Ele polui tanto os terrenos como a água. Os esgotos muitas vezes circulam em valas abertas, que geralmente são conduzidas até ao mar ou aos rios mais próximos, como acontece, por exemplo, na cidade de Buba. Um outro problema ambiental é a desflorestação ou o desmatamento. Geralmente as pessoas recorrem ao fogo para abrir novas áreas de pastagem dos animais, para facilitar a caça, para afastar animais das populações, para o cultivo, etc. O fogo muitas vezes fica descontrolado e acaba por destruir as florestas inteiras, que são um dos habitats de diferentes espécies animais. Outro problema é a exploração de madeira de forma descontrolada, com cortes de árvores excessivos, normalmente é para comercialização no estrangeiro. Algumas organizações têm denunciado isso como um atentado à riqueza da Guiné-Bissau, como uma preocupação ambiental. A caça e a pesca descontrolada também são problemas graves. Normalmente os pescadores utilizam algumas técnicas que são desaconselháveis e por vezes fazem-no em zonas protegidas, devido à falta de controlo e de penalização. Apanham-se muitas vezes algumas crias e outras espécies acidentalmente que não se pretendiam apanhar e que depois acabam por não ser utilizadas, mas que são prejudicadas. Um outro problema ambiental que ocorre na Guiné-Bissau, e não só, também noutros países, é a urbanização em zonas onde existem habitats já estabelecidos de animais e que também tinham diferentes formações vegetais, de plantas, não é? Portanto, a construção é feita de uma forma desorganizada, não tem qualquer preocupação com a natureza. Um grande exemplo é a construção, por exemplo, de estradas, que tem um grande impacto ambiental, uma vez que muitas das vezes, acontece a destruição de plantas e de vegetação à sua volta, corta o percurso de vários animais, de vários braços de rio, muitas vezes secando esse rio e, portanto, originando a morte de vegetação e de animais dessa zona e desses ecossistemas. Por fim, mas não é o último exemplo, mas não será com certeza o último problema ambiental, é a extração de areia sem limites. Portanto, muitas das vezes as pessoas extraem a areia, quer seja da costa, perto do mar ou dos rios, ou mesmo nas áreas terrestres, e, portanto, fazem estas perturbações dos ecossistemas onde está essa mesma areia. Nesta aula virtual de hoje, começamos por ver a importância que os ecossistemas tinham na nossa sobrevivência e na sobrevivência de todas as espécies. Aquilo que eles nos oferecem, o que é que eles contribuem para o nosso bem-estar. Depois, numa segunda fase desta aula, percebemos que muitas das alterações que ocorrem nos ecossistemas, muitas das perturbações, somos nós, os seres humanos, que as provocamos de diferentes formas. E agora, acabamos mesmo agora de ver, aliás, algumas dessas perturbações dos ecossistemas que ocorrem na Guiné-Bissau. Mas a pergunta que agora vos quero fazer é: como é que nós podemos então viver em equilíbrio com os ecossistemas de forma a conseguirmos preservá-los e mantê-los para eles nos continuarem a dar o bem-estar que sempre nos deram até aqui? A resposta está num conceito que eu queria agora explicar-vos e que vocês copiassem para o vosso caderno este esquema que vou desenhar aqui.
Ora, é precisamente do equilíbrio que existe entre o ambiente, a economia e a sociedade onde nós nos inserimos que surgiu um conceito que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Eu vou-vos agora mostrar um vídeo sobre o que significa este conceito de desenvolvimento sustentável. Para isso eu vou passar a palavra ao Idel, que nos vai mostrar esse vídeo explicativo, e vou devolver o marcador, porque já não vou precisar mais de escrever no quadro, e portanto queria agradecer ao Idel o marcador que me emprestou há pouco no início desta nossa aula virtual. Idel, aqui está o marcador de volta. Obrigado. Obrigado por você. Vou trabalhar. A vida no nosso planeta está em constante ameaça e, por isso, é fundamental a promoção do equilíbrio entre o ambiente, sociedade e economia. O atual padrão mundial de consumo energético leva à ocorrência de danos irreversíveis nos ecossistemas e nas populações. Estes problemas são mais graves em países sobrepovoados, como a China e a Índia, onde tem havido um acréscimo da mortalidade prematura devido à poluição. Há outros problemas ambientais que necessitam de ser enfrentados: a desertificação, a redução da disponibilidade de água doce ou a perda de biodiversidade. No entanto, a solução não deve implicar a utilização de limites de crescimento, principalmente nos países em desenvolvimento que tentam sair da pobreza. São necessárias políticas que procurem um equilíbrio entre o ambiente, a sociedade e a economia. O objetivo é, em simultâneo, conservar a natureza, intensificar o desenvolvimento económico e promover a paz, igualdade e direitos humanos. E só a resiliência permite vencer as dificuldades e atingir um estado de desenvolvimento sustentável. Bom, a nossa primeira aula virtual de Ciências da Vida e da Terra do 7º ano termina hoje aqui. Eu tenho aqui o Idel, que me ajudou hoje nos vídeos, nas fotografias. Idel, gosta dessa aula? Sim, professor. Ok, não vai falar de tchau para todos lá na casa? Sim. Então, tchau, tchau, até à próxima. Agora a bola fica do vosso lado. Estudem muito, aproveitem e protejam-se. Idel, lança a bola.